Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo onde a gente vai tematizar as revelações deste grande iluminado que foi Emanuel Swedenborg, ok? Então esse é mais um vídeo sobre Swedenborg que nós estaremos compartilhando aqui com vocês. Mas o Swedenborg, ele é reconhecido nos círculos espíritas como um dos precursores do espiritismo. Apesar que eu não sou espírita, eu sou um espiritualista, mas eu não sou apegado a nenhuma crença, nenhuma fé institucionalizada, não sou ligado a nenhuma instituição, mas eu reconheço e tenho o Swedenborg e as revelações da sua doutrina celeste como um tesouro de sabedoria na minha vida. Então Swedenborg, para mim, Emanuel Swedenborg, esse místico, né, sueco, é para mim uma referência, porque as revelações, quer dizer, a doutrina que ele nos trouxe, que ele nos legou, foi para mim muito importante, um tesouro onde eu encontrei respostas, onde eu encontrei luz, que lançou uma luz sobre as escrituras sagradas e sobre a vida mesma. Né? Então, eu já venho falando sobre ele no meu canal já há um bom tempo. Então, gente, vocês podem, né, consultar a nossa playlist, vou deixar aqui aqui em cima, aqui, né? E no final, né, eu vou, inclusive, deixar no final, né, alguns links para vocês assistirem aos nossos vídeos, onde eu falo da biografia dele, onde eu conto, onde a gente ensina, né, aspectos da doutrina dele. Mas então, voltando nos círculos espíritas, ele é visto como, embora ele seja reconhecido como um precursor do espiritismo, mas a doutrina dele não é reconhecida pelos espíritas kardecistas aqui no Brasil como tendo validade enquanto doutrina espiritual, enquanto conhecimento espiritual, enquanto revelação sobre a alma, sobre Deus, sobre a vida depois da morte, sobre a imortalidade da alma, sobre autoconhecimento. Ele não tem nenhum valor para os espíritas nesse sentido, uma coisa muito injusta. Então os espíritas falam que ele foi apenas um médium, embora ele tenha sido o precursor do espiritismo, ele foi apenas um médium maluco, extravagante, equivocado, um homem muito inteligente, ele era cientista, poliglota, um brilhante, um homem de um vastíssimo conhecimento. Né? A obra dele foi tombada como patrimônio cultural da humanidade, pela Unesco, da tamanha, né, a relevância do que ele escreveu. Mas ele foi um médium que tinha uma mediunidade equivocada, né? Enfim, é assim que os espíritas kardecistas veem Swedenborg. E a grande revelação mesmo foi Allan Kardec. Allan Kardec é quem realmente trouxe, ele é o consolador, ele é o inspirado, né? E aqui no Brasil, né, é dessa forma, especialmente aqui no Brasil. E ele, além do Allan Kardec, tem também o Chico Xavier. Então, no imaginário do brasileiro, esses dois homens, Allan Kardec e Chico Xavier, são os grandes enviados, são os grandes iluminados, né? E ninguém nem conhece Emanuel Swedenborg, né? Quer dizer, as pessoas elas conhecem a figura do Chico Xavier, né? do Allan Kardec, né? Quer dizer, a referência das pessoas aqui no Brasil são essas duas figuras. Ninguém nunca ouviu falar do místico sueco Emanuel Swedenborg, embora ele seja admirado em vários círculos como um grande pensador, um grande místico, né? Para mim ele é muito mais do que simplesmente um místico, né, gente? Ele é, sem dúvida alguma, um iluminado. Muitos budistas acreditam que ele foi um Buda. Né? Eu acredito que ele foi um iluminado e a doutrina dele é, sem dúvida, a revelação para o nosso tempo. E, gente, não adianta nada eu elogiar Swedenborg. Eu queria tocar num assunto bastante polêmico, que se realmente Allan Kardec e Chico Xavier, se é verdade que realmente o Swedenborg estava equivocado e, né, o cara mesmo é o Allan Kardec e também o Chico Xavier, né? Então vamos fazer uma comparação num aspecto do ensinamento desses três, Swedenborg, Chico Xavier e Allan Kardec, né?
Gente, eu infelizmente vou ter que falar sobre isso. É um tema bastante delicado, mas isso já tem sido ventilado. Por exemplo, é o que nós podemos ver nesse site, né? Esse site aqui, Espiritismo Kardecista, os livros religiosos mais racistas da história. Pois bem, infelizmente, gente, eu tenho que dizer para vocês que o Allan Kardec tinha ideias extremamente racistas, e isso comprometeu a imagem dele. Como, por exemplo, a gente pode ler aqui, ó, o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras, sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso, SIC. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, olha só, que mal se distinguem dos macacos, que os chineses e ainda mais aos europeus, que aos chineses e ainda menos, né, aos europeus civilizados. Aqui ele está falando, né? Então ele vai criticar os negros, vai falar que os negros são uma raça inferior, né? E ele vai dar como exemplo aqui uma etnia africana, né? Que são os Hotentotes, né? O Hotentote. O Hotentote, aqui tem a figura de uma mulher Hotentote, que aqui são palavras daqui do autor desse site, né? Que também eu achei meio, não vale a pena nem falar, eu achei meio grosseiro, né? Mas é uma etnia africana, né? E no caso, o Allan Kardec, ele vai falar, né, no Livro dos Espíritos, o seguinte acerca dos Hotentotes, essa etnia de negros africanos. Em relação à sexta questão, dir-se-á, sem dúvida, que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica, quer dizer, o branco europeu? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Instituto de Difusão Espírita, isso aí que vocês estão lendo aí. Gente, olha, vocês podem ler muito mais nesse site, iconoclastia.org, que eu achei bastante interessante. Não conhecia esse site, né? O fato que, não estou dizendo que eu concordo com tudo que esse site está dizendo, mas aqui são citações textuais da obra de Kardec, né, galera? Então, não tem como a gente simplesmente negar que isso é uma verdade, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que existe, tá, gente? E você vai encontrar muitas citações chocantes, das coisas mais racistas que se pode imaginar. Vocês podem ir para esse site e ver, conferir por vocês mesmos. Eu não vou ficar aqui, né, falando disso, enfim, né? E o Chico Xavier, infelizmente, existem círculos dentro do próprio Espiritismo que destacam o seu preconceito, o seu racismo, né? Então, a gente, por exemplo, o Chico Xavier, numa entrevista ao programa no programa Pinga Fogo, na TV Tupi, isso no final da década dos anos 60, ele vai falar, por exemplo, que a pergunta que o apresentador do programa fez é extremamente preconceituosa. Se os espíritos, as entidades, os caboclos dos terreiros de Umbanda, se eles seriam inferiores, se eles seriam seres inferiores, ou se eles seriam espíritos maus, ou seriam do mal, alguma coisa assim que ele pergunta. A gente vai ver esse vídeo, um trechinho, né? E o Chico Xavier vai dizer, nós devemos respeitar a religião da Umbanda. Tudo bem, ele foi assim, diplomático, devemos respeitar. Mas no final ele fala que o africano, ele veio aqui, foi tirado da África, né, e recebeu uma compensação de amor, porque ele foi educado pelo branco. Olha só, ele precisava ser tirado da sua terra para ser educado pelo branco. Né? Quer dizer, no final das contas, ele está dizendo que os espíritos que né, se manifestam nos terreiros de Umbanda são inferiores, porque são descendentes de negros, e está dizendo que o negro é inferior e tem que ser educado pelo branco, e que isso foi uma compensação de amor. Né? Então vamos conferir o vídeo, né? Vocês podem ver aqui. Abordado no programa hoje. Rapidamente.
O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos da luz? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem, ou então tomando a sua forma? Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. A noite avança e o programa continua e nós estamos preocupados com o tempo que estamos roubando à TV Tupi e aos nossos amigos do auditório. Mas vamos recorrer ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem as nossas casas e as nossas famílias, instituições e organizações na condição de alimárias. Eles se incorporaram, depois de desencarnados, as nossas famílias, eles renasceram do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados ou encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil, eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também. Eles também veneram Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos-los todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Bom, gente, acho que é o suficiente, né? A gente não já viu o suficiente, né? Eu, pelo menos da minha parte, eu posso dizer para vocês que eu vi o suficiente aí pelo que ele falou. Então ele fala ali que os africanos, eles foram tirados da África, ele falou com uma naturalidade, como se eles estivessem fazendo um passeio de férias, né? Quer dizer, e depois vieram para cá como uma compensação de amor, né? Para serem educados, quer dizer, eles são bárbaros, né? Então notem o caráter racista, tanto do Kardec, um pouco menos do Chico Xavier, mas também a gente vê esse pedantismo. Galera, é o seguinte, isso é uma influência do espírito da época. Na época de Kardec, e mesmo na época do Chico Xavier, era comum as pessoas serem racistas. Só que a humanidade evoluiu de lá para cá. Nós já consideramos isso uma coisa extremamente abominável, quer dizer, o mundo de hoje já não tolera mais, não cabe mais nenhuma referência a qualquer forma de racismo, né? Então eu vou fazer o cotejo, vou comparar esses dois, Kardec e Chico Xavier, com o que Swedenborg fala acerca dos africanos, porque agora eu queria que vocês vissem o que Swedenborg, né, vocês conferissem, né, no caso, o que Swedenborg fala acerca dos africanos, né, gente? Então é muito interessante e vocês vão notar a diferença, né, de um em relação ao outro. Então vamos lá ao texto de Emanuel Swedenborg. Isso, né, esclarecendo a vocês, foi extraído da obra de Swedenborg, A Verdadeira Religião Cristã, ok? E de Emanuel Swedenborg, a tradução em português tem 2 volumes, mas no original latim, que é a língua com que Swedenborg escreveu esses livros,
né, era um volume único, bastante volumoso, né, bastante, diga-se de passagem. Então, gente, vamos voltar aqui, né, vamos começar a ler. Então, o texto é um pouquinho... Vocês acompanhem com a gente a leitura, né? Eu acho que vai valer a pena vocês terem um pouco de paciência e lerem com a gente. Então, aqui não é o parágrafo 835, é 815, né? Essa numeração está errada, mas o texto está correto. Vamos ler aqui, né? Dos africanos no mundo espiritual. Isso é uma revelação do que o Swedenborg viu no mundo espiritual. Só fazendo esse parênteses, ele saía do seu corpo e tinha com os espíritos, conversou com os espíritos, conversou com os anjos, esteve no inferno, no céu, e escreveu tudo isso para legar à nossa geração, porque esse é o tempo em que esse conhecimento não pode mais ser omitido, né? Então, esse é um trecho da sua obra, das suas revelações sobre o mundo espiritual. Então, aqui diz, dos africanos no mundo espiritual, e também algumas observações sobre as nações ou gentios. As nações que não têm conhecimento algum sobre o Senhor aparecem no mundo espiritual, além dos que têm esse conhecimento, de tal sorte, entretanto, que as últimas periferias são formadas daqueles que são absolutamente idólatras e que no mundo precedente adoraram o sol e a lua. Mas os que reconhecem um único Deus e que aplicam a religião e, por conseguinte, a vida, preceitos tais como os que estão no Decálogo, comunicam mais imediatamente com os cristãos que estão no meio. Pois assim, a comunicação não é interceptada pelos maometanos nem pelos católicos romanos, né, no caso. As noções também foram distinguidas as nações, foram distinguidas segundo seus gênios e suas faculdades de receber a luz procedente do Senhor pelos céus. Com efeito, entre elas, umas são interiores e outras são exteriores. O que lhes vem em parte do clima, em parte do tronco de onde saíram, em parte da educação e em parte da religião. Os africanos são interiores mais do que todos os outros. Olha só que coisa interessante. Todos os que reconhecem e adoram um único Deus, Criador do Universo, gostam de ter a ideia de Deus, a ideia de um homem. Gostam de ter de Deus a ideia de um homem. Dizem que ninguém pode ter de Deus uma outra ideia. Quando ouvem dizer que muitos formam de Deus uma ideia como de um éter ou de uma pequena nuvem, perguntam onde eles estão. E quando se lhes diz que estão entre os cristãos, negam que isso seja possível. Mas respondem-lhes que aqueles têm uma tal ideia porque Deus, na palavra, é chamado Espírito, e não pensam de um Espírito senão como de uma substância de éter, ou de alguma forma de nuvem, não sabendo que todo Espírito e todo anjo é homem. Entretanto, foi examinado se a ideia espiritual daqueles é semelhante à sua ideia natural, e foi descoberto que não é semelhante naqueles que reconhecem interiormente o Senhor Salvador como Deus do céu e da terra. Ouvi um sacerdote que dizia que ninguém pode ter uma ideia do divino humano, e eu o vi transportado para diferentes nações, cada vez mais interiores, e também para o céu delas, e por fim para o céu cristão. E por toda parte lhe foi dada a comunicação de suas percepções interiores sobre Deus, e notou que neles não havia outra ideia de Deus senão a ideia de um homem divino, e que o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, não teria podido ser criado por um Deus que fosse diferente. Como os africanos sobrepujam as outras nações pelo julgamento interior, olha só, né? Tive com eles conversações sobre os assuntos de uma investigação mais elevada, e ultimamente sobre Deus, sobre o Senhor Redentor e sobre o homem interior e o homem exterior. E como eles achavam muito prazer nessas conversações, vou referir alguma das coisas que eles perceberam sobre estes três assuntos segundo a vista interior. Desculpa aqui os erros de ortografia, tá, gente? Sobre o Senhor Deus, foi dito que ele certamente desceu, se fez ver pelos homens, porque é seu Criador,
seu protetor e seu condutor. E porque o gênero humano lhe pertence, que ele vê, percorre e conduz a sua providência todas e cada uma das coisas que estão no céu e sobre a terra, e considera os bens destas coisas como em si mesmo, e se considera a si mesmo nestes bens, isso porque ele é o sol do céu angélico, que é visto por isso no alto acima do mundo espiritual, como o sol da terra acima do mundo natural, e que ele é o sol, ele que é o sol vê, percorre e conduz providencialmente todas e cada uma das coisas que estão abaixo. E como é seu divino amor que aparece como sol, segue-se que ele fornece aos muito grandes e aos muito pequenos de cada coisa o que pertence à vida, e aos homens o que pertence ao amor, e pela luz o que pertence à sabedoria. Se, portanto, formardes de Deus a ideia de que ele é um sol do universo, certamente por esta ideia vereis e reconhecereis a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. Em seguida houve conversações com eles a respeito do Senhor Salvador. E foi dito que Deus, em sua essência, é o divino amor, e que o divino amor é como o fogo mais puro. E pois que o amor considerado em si mesmo não tende a outra coisa senão a tornar-se um com um outro a quem ama, e o divino amor a outra coisa senão a unir-se ao homem e a unir o homem a si, ao ponto dele mesmo estar no homem e o homem nele, pois que o divino amor é como o mais puro fogo. É evidente que Deus, porque é tal, não podia de modo algum estar no homem, nem fazer com que o homem estivesse nele, pois reduziria assim todo homem a uma fumaça excessivamente sutil. Mas como Deus, por sua essência, ardia de amor por se unir com o homem, foi necessário que ele se velasse como um corpo conveniente para a recepção e para a conjunção. É por isso que ele desceu e tomou o humano segundo a ordem estabelecida por ele desde a criação do mundo, ordem que era que por uma virtude propagada dele fosse concebido, fosse conduzido a um útero, nascesse e em seguida crescesse em sabedoria e em amor, e assim se aproximasse para a união com sua divina origem. É desta maneira que Deus foi feito homem, e que o homem se tornou Deus. Que assim seja, a Escritura que trata dele, a qual está com os cristãos e é chamada a Palavra, o ensina e atesta claramente. E Deus mesmo, que em seu divino, em seu humano é chamado Jesus Cristo, disse que o Pai está nele e ele no Pai, e que aquele que o vê, vê o Pai, além de várias outras coisas sobre o mesmo assunto. Que Deus, cujo amor é como o mais puro fogo, não pudesse de outro modo se unir ao homem, nem unir o homem a ele, a razão também o vê. Poderia o fogo do sol, tal qual é em si, tocar o homem, e o que é mais entrar nele, a não ser velando seus raios pelas atmosferas e apresentando assim convenientemente em temperatura o seu calor? Poderia o éter puro se espalhar em torno do homem e o que é mais influir em seus brônquios, aos pulmões, a não ser que se envolva com o ar e se torne assim conveniente? Um peixe não pode mesmo viver no ar, mas vive em um elemento que convém à sua existência. Mais ainda, sobre a terra, por sua pessoa ou imediatamente, um rei não pode mesmo administrar seu reino em todas e cada uma das coisas, se não recorrer a prepostos superiores e inferiores que constituem em conjunto seu corpo real. A alma do homem não pode também se fazer ver a um outro, travar relações com ele, nem comunicar provas de seu amor, a menos que o faça pelo corpo. Como, pois, Deus o poderia, senão pelo humano que lhe pertence? Os africanos, tendo ouvido estas explicações, as perceberam melhor do que todos os outros, porque são interiormente racionais, e cada um é favorável conforme percebe a coisa. Olha, viu como os africanos são melhores? Por fim, a conversação se encetou sobre o homem interno e o homem externo.
E foi dito que os homens que percebem interiormente as coisas estão na luz do vero, que é a luz do céu. E que os homens que percebem exteriormente as coisas não estão na luz, em luz alguma do vero, porque estão somente na luz do mundo. E que assim os homens interiores estão na inteligência e na sabedoria, e os homens exteriores na loucura e em uma visão ao contrário. Que os homens interiores são espirituais, porque pensam pelo espírito levado acima do corpo. Veem por isso os veros na luz, mas que os homens exteriores são naturais sensuais, porque pensam pelas ilusões dos sentidos do corpo. Por isso veem os veros como em um nevoeiro. E quando meditam sobre eles, veem os falsos como veros. Que os homens internos são como os que se mantêm no campo sobre uma montanha, ou em uma cidade sobre uma torre, ou no mar sobre a gávea de um navio. E que os homens externos são como os que permanecem no vale ao pé da montanha, ou em um calabouço sobre a torre, ou no navio debaixo da gávea, os quais não veem senão os objetos mais próximos. Além disso, os homens internos são como os que habitam no segundo ou no terceiro andar de uma casa ou de um palácio, cujas paredes são uma continuidade de janelas com vidros de cristal, e que veem ao longe de todos os lados na cidade, e aí distinguem até o menor edifício. E os homens externos são como os que habitam o rés de um chão, cujas janelas estão com papel colado, e que não veem nem mesmo a rua fora da casa, mas só veem o que está na casa. E isso mesmo só com auxílio de uma vela ou de uma lareira. Os homens internos são também como águias, que do alto dos ares veem em uma grande extensão tudo o que está abaixo deles. E os homens externos são, ao contrário, como os galos, cantando muito alto sobre um poleiro diante das galinhas que esgravatam a terra. E além disso, os homens internos percebem as coisas que sabem, relativamente às que não sabem, que não são senão como a águia de um cântaro, relativamente à não são senão como a água de um cântaro relativamente à água de um lago. Então, eu vou voltar aqui à leitura. E além disso, os homens internos percebem que as coisas que sabem, relativamente às que não sabem, são senão como a água de um cântaro relativamente à água de um lago, ou seja, não é nada, eles têm consciência de que não sabem nada. E os homens externos percebem que sabem tudo, eles acham que sabem tudo, né? O homem externo. Esta conversação foi muito agradável para os africanos, olha só, porque pela vista interna de que gozam mais que os outros reconheceram que isto é assim. Como os africanos são tais, se faz por causa disso entre eles hoje uma revelação, que começada em um lugar, vai desse lugar ao redor, mas não até os mares. Eles desdenharam os estrangeiros vindo da Europa, que acreditam que o homem é salvo pela fé só, e assim somente por pensar e falar, e não ao mesmo tempo por querer e fazer. Dizem que não há homem algum tendo um culto qualquer que não viva segundo sua religião, e que se não o faz, só pode se tornar estúpido e mau, porque então nada recebe do céu. Chamam mesmo estupidez a malícia engenhosa, porque nela há não a vida, mas a morte. Conversei algumas vezes com Agostinho, que no 3º século tinha sido bispo de Hipona, na África. Ele me disse que está hoje com eles. Ele lhes inspira o culto do Senhor, e que lá há uma esperança de propagar este novo evangelho nas regiões circunvizinhas. Percebi a alegria dos anjos por esta revelação, porque por ela lhes é aberta uma comunicação com o racional humano, que até aqui tinha sido fechado pelo dogma universal de que o entendimento deve estar sob a obediência dos eclesiásticos. Então notem, meus ouvintes, companheiros aqui do nosso canal, né, que como pode então, né, que Chico Xavier e Allan Kardec sejam realmente os caras e o Swedenborg não vale nada, né, se eles demonstram, os dois primeiros, né, Chico Xavier
e Allan Kardec demonstram tamanho racismo, e ao passo que o Swedenborg, né, em momento algum ele demonstrou esse racismo, e muito pelo contrário, né, fez questão de frisar, né, como os africanos estão no nível de consciência muito superior aos europeus, né? Então ele está falando que o negro é muito mais espiritualizado, né? O negro é muito mais espiritualizado do que o branco, né? Então não é justo que a gente realmente tenha essa visão, esse racismo, né? Esse pedantismo que a gente encontra na doutrina espírita. O pedantismo da doutrina espírita, eu espero que os espíritas que estejam vendo esse vídeo não fiquem ofendidos, não é nada pessoal, a gente não está querendo esculhambar ninguém, a gente não está querendo aqui desqualificar a religião de ninguém, né? Nós respeitamos todas as religiões. Agora, acontece que, de fato, existem, né, essas citações na obra de Kardec, né? O Chico Xavier falou o que falou, né? E nós não podemos negar, eu provei aqui, mostrei o que eles falaram, né? E o Swedenborg também revelou o que ele revelou. Então a gente viu aqui uma diferença, fica bem clara a diferença entre Allan Kardec e Chico Xavier e de um Swedenborg. O Swedenborg ele tinha assim, que ser até mais racista, porque ele viveu numa época anterior. Enquanto que Chico Xavier viveu no século XIX, o Allan Kardec viveu no século XIX e Chico Xavier viveu no século XX, né? O Swedenborg é uma figura do século XVIII, quer dizer, uma época ainda mais racista, né? Então, o fato de Swedenborg não ter sido afetado pelo espírito de sua época, pelos preconceitos de sua época, demonstra a universalidade do ensinamento de Swedenborg, né? Que transcende, como o ensinamento do próprio Evangelho transcende os preconceitos e as ideias, os ídolos que povoam, que marcam uma determinada época. Então, Swedenborg estava para além, né, do espírito de sua época. Isso porque ele foi realmente um iluminado, isso porque ele foi realmente um revelador, ele foi um servo do Senhor, e a sua doutrina é, de fato, uma revelação. Para mim, isso é uma das evidências, né, que se tornou para mim patente da elevação espiritual de Swedenborg em relação a qualquer outro que eu já tenha lido. Então, no mundo cristão, não há nada que se compare a Swedenborg. E a gente vai fazer muitos outros vídeos no nosso canal para, de uma certa forma, demonstrar isso. Ok? Espero que tenham gostado e se inscrevam, deixem o seu like e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.